Bom dia, estamos muito felizes em começar aí o ano, né, com mais um Seminário Fronteiras da Psicanálise, o primeiro do ano de 2025, mas nós estamos na nossa 29ª edição, gente. Já passaram por aqui 28 pessoas falando das mais diversas temáticas, temas que fazem fronteira ou com a psicanálise, né, ou com a clínica psicanalítica, com esses saberes, e a nossa ideia é multiplicar mesmo isso, multiplicar a discussão para a gente ter, enfim, várias frentes aí para pensar na psicanálise, pensar nossa prática, pensar essa teoria, enfim. Então, bom, eu sou a Kathleen, atendo aqui na Dobra. Hoje a gente está recebendo a Paula. A Paula está vindo de São Paulo para falar aqui com a gente. Ela vem dar notícias da sua pesquisa, que é uma pesquisa muito interessante. Eu não vou dar spoiler para vocês. Eu só vou apresentar a Paula, que acho fundamental. A Paula é psicanalista, professora dos cursos de Medicina e Psicologia da Unisa, graduada e mestre em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, dedica-se à escuta psicanalítica em consultório e à produção artística no campo musical. Coordena as pesquisas Música e Psicanálise, articulações entre som, voz e canto, e o sujeito lacaniano e as sonoridades, no Instituto Vox de Pesquisa e Formação em Psicanálise, onde é integrante e analista praticante. Então, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua presença e a palavra é toda sua. A Paula vai falar e daí depois a gente discute, então fiquem bem à vontade, por favor. Bom, obrigada, Kathleen. Bom dia a todos e todas. Antes de tudo, queria falar que é um prazer também para mim estar aqui, estou muito feliz, muito agradecida com o convite da Dobra, né, feito por você, pelo Vinícius. Então, já é um trabalho que eu venho acompanhando e um lugar que eu também tenho uma admiração pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então, estou muito feliz em fazer parte desse caminho, desse percurso que vocês estão construindo aqui. Muito obrigada pelo espaço. Bom, acho que a ideia hoje é, como a Kathleen falou, compartilhar com vocês alguns pontos dessa pesquisa, né, que nasceu já faz alguns anos, 3, 4 anos. Tem tido um espaço de formalização, principalmente no Instituto Vox, né, de formação em pesquisa em psicanálise, em São Paulo, e num grupo de pesquisa intitulado, né, Sujeito e Sonoridades, da qual também eu conto com a participação das minhas colegas curitibanas, que estão aqui. Então, é muito feliz também estar aqui nesse espaço para compartilhar o que a gente vem desenvolvendo, né, juntas também, lá em São Paulo. É uma pesquisa que nasce assim, né, se é que é possível a gente falar um ponto de origem, um ponto de nascimento, mas a partir de uma experiência minha em contato com uma obra de arte sonora. E a partir desse momento, né, dessa vivência que eu pude experienciar, né, alguns anos depois, essa pesquisa então vem como essa necessidade de formalizar, né, isso que aconteceu no que eu chamo encontro com a sonoridade. Vou começar então, né, contando para vocês um pouco dessa experiência que eu acabei, né, tentando escrever um pouco dela, para seguir então com algumas articulações conceituais, teóricas, né, vindas da psicanálise, que é onde eu tento, né, fundamentar a minha articulação teórica, e depois, né, vai ser um prazer ouvir o retorno de vocês. Esse encontro, né, essa ocasião, essa vivência com a obra de arte, né, com a instalação sonora, se deu num museu chamado Inhotim. Não sei se todas conhecem, né, recomendo muito conhecerem. É um museu, o maior museu a céu aberto, acho que um dos maiores aí do mundo. Fica localizado em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho. Então foi numa ocasião de uma visita ali a esse museu, sem conhecer previamente, né, sem ter feito muitas pesquisas a respeito do lugar, que eu encontro e sou surpreendida, então, por uma obra de arte feita pela artista Jeanette Cardiff, né, que produziu, então, essa obra que até hoje está lá localizada nesse espaço do museu que chama Galeria Praça. Eu acho que eu vou ler essa experiência, né, como ela se deu, que acho que fica mais fácil.
Sem saber o que seria encontrado, uma porta de vidro é atravessada. O corpo chega a uma sala onde o primeiro impacto visual se dá pela brancura das paredes, em contraste com uma janela retangular, de vidro transparente, que por sua localização dentro da sala, passava a impressão de ser um quadro. Através da transparência do vidro, era possível ver parte da vegetação externa. Uma vez dentro da sala, foram necessários alguns segundos para assimilar que havia um som sendo produzido e que este preenchia todo o espaço. Também foram necessários alguns segundos para compreender que os objetos, as altas estruturas finas e pretas, tratavam-se de caixas de som. Estas, dispostas pelo espaço de forma oval, formando um círculo pela sala. Eram 40 caixas de som, que transmitiam, cada uma voz, que em conjunto cantavam uma peça polifônica de grande complexidade musical. Uma sonoridade, antes disso, nunca ouvida. O emudecimento frente à escuta da sonoridade do ambiente fez que, em um primeiro momento, ocorresse percorrer a sala, examinando os objetos de transmissão sonora um a um. Era possível notar que a haste de metal deixava a saída de som próxima à altura do ouvido. Dessa forma, notava-se a diferença entre os timbres das vozes, que emanavam, propagadas por cada caixa. 2 bancos de madeira encontravam-se no meio da sala, um dos quais, após a circulação pelo ambiente, pude me sentar. Nesse momento, algo irrompe, algumas lágrimas silenciosas. Um choro que, de início, apresentava descolado da possibilidade de representação por meio das palavras. Um choro que se dava com um afeto que ainda não era nomeado. Uma incógnita se instalava. Posteriormente, em uma tentativa de transmitir o que havia sido sentido, foi possível dizer que o que ocorreu seria próximo de uma experiência de suspensão. Suspensão de tempo, suspensão de sentido. Um momento em que nada mais importava, a não ser a sensação de estar totalmente envolta pela sonoridade do espaço. Então, enfim, foi uma experiência, né, que me capturou ali naquele momento e demorou um tempo para que eu pudesse, né, voltar para ela e buscar formalizá-la numa possibilidade aí que a psicanálise tem para oferecer para a gente nessa articulação com os efeitos inconscientes, né, que são tão caros a nós. Acho que um grande processo também no meio de me perguntar sobre essa experiência foi ir deixando de lado um pouco o que no primeiro momento me ocorreu, que foi pesquisar a artista, pesquisar que música que era aquela, qual que era, né, ali a formalização musical que estava envolvida. E acabei, né, depois deixando isso de lado para tentar decantar mesmo que o que mais importava, né, dessa experiência era ela no sentido do seu efeito, né? Então esse impacto, né, pela sonoridade, buscar uma articulação que não precisasse se dedicar a pensar, né, não especificamente na composição musical, mas nesse efeito, né, de toque, nisso que se instala como uma incógnita. Então, num primeiro momento, eu comecei a entrar em contato com a obra de um psicanalista que chama Alain Didier-Veil, né, que ele tem um trabalho muito contundente, assim, principalmente dedicado, né, à articulação da psicanálise com a arte, mas principalmente em relação à psicanálise com a arte musical, né? A gente sabe que a psicanálise, né, desde o início, ela tem uma articulação desde Freud, né, muito forte ali com as expressões artísticas, com Lacan, isso se segue. Mas alguns psicanalistas, né, posteriores vão falar que nem o Freud nem o Lacan se dedicaram tanto à música, né, o que acaba sendo até às vezes um ponto de embate em alguns trabalhos, em alguns psicanalistas que tentam justamente apontar, né, o quanto a música ela já estava ali nas entrelinhas das elaborações, tanto freudianas, né, quanto lacanianas. Então, no primeiro momento, acho que a obra do Alain deu um suporte, né, para tentar formalizar algo dessa experiência.
principalmente através, né, de um livro dele que chama Os Três Tempos da Lei. Ele vai se dedicar ali a propor, né, se propor a pensar os efeitos musicais. Ele vai dar alguns indícios ali, ele vai falar bastante de um efeito de sideração, principalmente em relação à arte, né, que ele vai colocar, esse efeito onde, né, num contato com algo da expressão artística, a gente tem esse momento de sideração, né, de suspensão, mas de desideração, né, onde a gente vai elaborar então essa surpresa e esse espanto, né. Ele vai considerar que dois grandes conceitos, né, freudianos, que é a noção do superego e a noção do recalque. Ele vai trabalhar nessa obra bastante com esses dois conceitos, falando que ao decorrer, né, da nossa vida, esses efeitos do superego sobre nós, ele tenderia a nos causar certos enrijecimentos, né, um peso. Inclusive, ele vai colocar até o efeito do superego no peso do corpo mesmo, e pela música, né, até essa invocação para a dança, né, o nosso corpo ser levado a dançar, seria então um momento em que, ali pelo efeito da arte musical, tem algo, né, que arrefeceria esse peso do superego, e um contato ali que ele vai colocar com algo que teria ficado dentro de um recalque original, né? Ele vai trabalhar bastante essas noções, né? Ele vai falar que esse espanto e a surpresa, né, que a gente tem, não só na obra de arte, mas em algumas experiências também da nossa vida cotidiana, elas vão ganhar esse efeito, né, de suspensão temporal, de uma paralisia, né, do pensar. Ele vai falar, né, que é onde a música e a arte agiria no ponto em que o homem se encontra dividido entre o que o toca e o que ele pensa. Né? Ele vai também apresentar algumas questões, né, que eu vou acompanhando, né, alguns questionamentos, não só nessa obra, mas em algumas outras, que ele vai, né, sintetizar um pouco essas perguntas. O que ocorre quando escutamos uma música que nos toca? Né? Qual é esse poder, essa mensagem outra, né, que a música nos induziria, então, a um processo de metamorfose? Ele deu, então, né, um pouco algumas contribuições iniciais para essa pesquisa, mas após disso, então, teve um retorno ali para tentar investigar no próprio Freud, no Lacan, um pouco desses apontamentos que o Alain faz, mas também, né, poder encontrar outros ali, né, pela via freudiana e lacaniana. Acho que a partir disso que o Alain insiste, né, desse efeito de surpresa, desse efeito do espanto, da suspensão, acho que não foi difícil fazer uma associação já direta com a obra freudiana, né, onde esse efeito de surpresa articulado, né, ao campo sonoro, ele vem de uma forma contundente, principalmente na obra que o Freud vai estabelecer do estudo do xiste, né, com a relação do xiste com o inconsciente. Então, esse efeito de linguagem, né, íntimo ao inconsciente, já desde Freud, vai se manifestar via jogos sonoros, né, entre uma palavra que antes, né, estava ali num sentido comum, a partir do xiste, né, nos traz um novo estatuto, né, um novo efeito a partir do xiste. Então, juntamente com o estudo dos xistes, né, os desenvolvimentos contidos lá desde a interpretação dos sonhos, destacando os processos de condensação, de deslocamento, né, na formação do sonho, a importância da associação livre na interpretação dos sonhos, também já vão demonstrando para a gente o quanto o Freud, né, desde o início da obra, ele já era muito sensível a esses efeitos de sonoridade, assim, ainda que ele não fale isso de uma forma assim, explicitamente, né, não vincule isso com a música, como, né, alguns autores acho que gostariam, mas nessa leitura já dá para perceber o quanto esses processos auditivos mesmo estão ali na elaboração da sua obra, né? Isso sem, né, mencionar aqui nesse trabalho hoje para vocês, mas todo o estudo que o Freud faz, mesmo, né, nesses textos considerados pré-psicanalíticos, o estudo da afasia, onde ele vai se deter a pensar a formação da palavra, né, ele vai pensar a respeito disso,
tanto quanto, né, no projeto para uma psicologia científica, todas as elaborações sobre o grito, né, então, antes mesmo do Freud se tornar, né, um psicanalista, ele tinha alguns estudos biológicos mesmo sobre o nervo acústico, né, em alguns protozoários lá que ele estudava. Então, essa questão da sonoridade, ela já vai aparecendo ali no Freud desde o início, da forma como a gente tem lido, né, esses trabalhos. Bom, no sonho, né, essa associação de palavras, né, que o Freud busca a partir, né, interpretar o sonho a partir da narração, da narrativa do sonho, essa associação, né, a gente também pode colocar aqui que ela não se dá sempre pelo conteúdo da palavra, mas também pelos seus aspectos de sonoridade, né, pelas imagens acústicas das palavras, como a gente tem ali no exemplo que o Freud traz do rebus, né, para pensar a interpretação dos sonhos. Essas primeiras formulações, né, do Freud, condensação, deslocamento, condensação e deslocamento, já dão, né, e os xistes também foram importantes elementos, né, para que tornam o Freud, né, um intérprete do instrumento psíquico, e fornecem a Jacques Lacan os elementos para que ele possa, né, em sua releitura, né, em seu retorno a Freud, a partir de uma visada estruturalista, né, da linguística, de Saussure e Jacobson, conceber, então, a psicanálise mais próxima dessa teoria da linguagem, né, a partir do inconsciente, inclusive, né, fornecendo esse estatuto do inconsciente a partir da estrutura de linguagem, né, estabelecendo também com isso essa concepção lacaniana do significante, tanto quanto do sujeito, né, e pegando ali do Freud para instaurar, né, essa questão do significante, ele toma, né, alguns aspectos importantes do que o Freud havia conceituado enquanto xiste, principalmente, né, em relação a essa dimensão do prazer, o prazer com os jogos sonoros, que o Lacan vai reler isso, né, tanto quanto apontar aí que desde o xiste, então, esse efeito sonoro, esse efeito da palavra, ele também está vinculado com essa presença do terceiro, né, que o Freud já apontava bastante no trabalho dos xistes, e o Lacan vai colocar, né, esse terceiro também vinculado à importância dessa presença do grande outro. Então, esse efeito, né, que a fala pode promover a partir da relação com o significante, né, nesse lugar, enquanto esse campo da linguagem, uma das perguntas foi poder pensar se esse efeito do toque musical, né, o quanto ele se articula também com esse efeito, né, dessa possibilidade de abertura, justamente, né, da palavra, né, da linguagem, se é do mesmo tipo de efeito que a gente está falando, ou se a música e a linguagem, né, carregariam, então, diferenças conceituais, né, de formalização. Como que a gente poderia pensar, né, nessas proximidades e diferenças, foi uma das perguntas que tenho buscado, né, pensar a partir dessas constatações. E aí, né, vinculado a essas perguntas sobre o efeito da sonoridade a partir do encontro musical e sua relação, então, não com a palavra, e aí quando a gente pensa, né, na palavra como psicanalistas, né, no contexto da palavra dentro do espaço clínico, me ocorreu pensar numa situação de análise, né, também, como esse efeito aí dessa sonoridade da palavra, dessa sonoridade com a voz. Deixa eu pensar um pouquinho. Podemos situar, né, em alguma relação o chamado musical e a invocação do analista em uma sessão de análise? E essa foi uma pergunta, né, que a partir dela, um pensamento que ocorreu foi tentar conceituar isso a partir da noção da concepção de voz em Lacan. Né, a voz, né, não chega a ser um conceito, né, tanto abordado pelo Freud, mas que o Lacan vai incluir aí entre os objetos pulsionais, né, ele vai fazer todo um percurso e que tem ápice no Seminário 10, onde ele se propõe a pensar a angústia, que ele inclui, então, os objetos, né, voz e olhar, como a série aí dos objetos pulsionais desde Freud. Então, a segundo momento dessa pesquisa, né, depois de ter passado ali pelos apontamentos do Alain Didier-Weil,
foi, então, investigar essa concepção da voz em Lacan para pensar essa possibilidade, né, desses efeitos. Antes disso, acho que compartilhar também uma outra citação, que vai falar, né, buscando articular a voz que causa espanto, que causa angústia, e essa reação, do choro, né, de uma modalidade de choro. Eu encontrei também uma citação desse filósofo, né, historiador da arte, o Didi Huberman, em um livro dele que chama Que Emoção, Que Emoção, uma citação onde ele vai compartilhar, né, esse choro também a partir de um efeito musical. Ele vai dizer: meus jovens, todos nós choramos. Nascemos chorando. Ninguém se lembra, mas que emoção deve ser, uma enorme emoção, essa de nascer, de vir ao mundo. Até onde posso me lembrar, sei que chorei muito quando pequeno. Chorei por um sim e por um não. Chorei de desgosto, chorei de tristeza, chorei de amor, chorei de raiva. Foi minha mãe quem me explicou isso. E esse foi um dia importante quando compreendi que podemos chorar de raiva, como um primeiro passo para tomar a decisão de agir, de não se deixar explorar, de se revoltar. Ainda hoje acontece, até com alguma frequência, que eu tenha vontade de chorar, quando uma emoção toma conta de mim, me submerge. Por exemplo, quando escuto certas músicas. Bom, o choro, né, e o grito do recém-nascido, que é algo também, né, caro ali na psicanálise quando a gente pensa essa entrada na linguagem, né, em outras áreas também, principalmente na área médica, isso que aponta, né, que o bebê vem ao mundo com um funcionamento esperado dos pulmões, né, a capacidade de respiração deste que acaba de chegar ao mundo. O Didi Huberman coloca essa emoção do momento de nascimento, e o Lacan vai falar de um trauma do nascimento, né, que se chega a aspirar em um meio intrinsecamente outro. Outro psicanalista, né, que também se dedica a pensar essa articulação da voz, da música e da psicanálise, é um psicanalista chamado Jean-Michel Vives, né, ele tem alguns livros bem importantes em relação a esse estudo, e ele vai apresentar, né, uma constituição também da linguagem a partir do grito. Né, ele vai falar que esse grito puro, né, se transforma a partir da entrada no circuito da demanda em um grito para, né? E acho que a ideia aqui é notar que nesses primeiros momentos, né, do recém-nascido, do infância, existe também, além do grito, essa dimensão do choro, muito antes dos primeiros balbucios, né? Inclusive, uma busca rápida nos sites de pesquisa, assim, podem nos apresentar diversos artigos, né, de revistas que vão nos ensinar, que vão ensinar, né, os cuidadores aí cuidadoras das crianças, identificar os tipos de choro do bebê, né, se esse choro é de fome, se esse choro é de dor, se é de birra. E também, né, a gente pode observar que nesses primeiros momentos existe, né, essa interpretação do choro do bebê, feita, né, pela mãe, pelos cuidadores, que a partir da escuta dessa sonoridade vão identificando e significando os diversos tipos de apelo que se fazem através do choro. A teoria psicanalítica vai mostrar que a fala materna, né, então, vai convocar o bebê a entrar nesse mundo da linguagem por ser portadora, né, de uma musicalidade ali por alguns autores, né, nomeada inclusive como uma experiência com o gozo da voz materna, que vai operar, né, nessa possibilidade de fisgar o bebê nesse convite à entrada na linguagem. E aí, né, fica uma pergunta: o choro, ele já também constitui algo do campo da voz? Né, seria esse choro que ganha diferentes contornos ao longo da vida, diferenças notórias, tanto no nosso cotidiano pessoal quanto na prática clínica, né? O choro nessa alternância som e silêncio. Seria algo do que constitui nossa musicalidade mais primitiva?
né, não deixando de notar aí que esse choro produz, né, no laço social, diversos aspectos, né, seja de compaixão, de insuportabilidade e diversos outros efeitos, inclusive é algo muito presente na nossa prática clínica, né, cotidiana. Então, retomamos essas diferentes modalidades, né, do choro, para pensar essa questão também do emudecimento diante desse efeito, onde, né, uma fala não é articulada, mas aparece, né, um choro, um tipo de silêncio manifestado em relação nessa sonoridade do choro. O momento, né, da situação analítica seria então um outro tipo de choro que se manifesta em relação à experiência, né, do encontro com a obra de arte musical. Nessa questão, né, a gente vai pensar então essas relações que o Lacan vai apresentar no seminário 10 da angústia, onde ele vai, né, se deter a pensar essa relação da voz enquanto objeto A, né, objeto causa de desejo. Ele vai iniciar essa teorização sobre a voz, colocando ela como um objeto mais original, né, usando ali um instrumento chamado shofar, para transmitir essa especificidade do objeto, que é a de ser cindido. E aí, aqui fica um desafio para a pesquisa, né, algo que nos provoca a pensar nesse momento, porque justamente nesse seminário, com a introdução da noção do objeto A, que o Lacan separa, né, a voz da sonoridade. Ele vai apresentar que a voz, enquanto objeto A, ela é uma voz áfona, né? Então, o efeito de voz, né, para o inconsciente é um efeito que se cinde da sonoridade. Isso vem, né, dos estudos do Lacan, né, com a psicose, né, com a noção dessa voz desarticulada que aparece então nos delírios e nas alucinações, né? O Lacan vai pegar desse estudo, né, vem disso também esse aparato, né, conceitual para, enquanto objeto A, essa voz ser separada dos seus aspectos de sonoridade. E vão ter aqui duas relações, né, que vão se dar pela via da voz, que uma delas é então essa articulação entre a voz e o supereu, né? Há uma citação dele na página 321, que vai dizer: ao lembrar-lhes sua ligação com a voz, indiquei que não pode haver concepção analítica válida do supereu que se esqueça de que, por sua fase mais profunda, essa é uma das formas do objeto A. Então a voz, né, aqui tem uma íntima relação com essa instância proibidora que se manifesta sobre um sujeito, podendo produzir severas expressões de violências sintomáticas, né, o supereu. Uma delas, o silenciamento. Nesse sentido, né, poderíamos dizer que o que ressoa em nós diante de um marcado silêncio do analista são as vozes do nosso próprio supereu? Procuramos nos defender dele, cada um ao seu modo, seja pelo mutismo ou pela tagarelice? Entretanto, também é pela voz, da forma como apresentada ali em meados do seminário 6, como um suporte do significante, que ela participa dessa importante operação, né, de entrada na linguagem da criança, nessa relação, né, com a mãe. É a partir desse convite que vem do grande outro, através da musicalidade da voz, que o bebê topa, né, ou não participar do mundo da linguagem, constituindo-se nesse circuito da demanda e do desejo, a partir do que se instaura enquanto enigma do desejo do outro. Então, dentro do dispositivo analítico, é pela palavra que a fala, endereçada àquele que se supõe escuta, que o motor do tratamento, operando via transferência, vai poder caminhar entre esse jogo de fala e silêncio, intermediado pela voz, né, nessa instância que mostra a sua face pulsional. Assim, a voz para a psicanálise ganha muitos outros aspectos, além daqueles entendidos, né, de forma comum, diante dos efeitos que poderão emergir enquanto objeto A, né, seja efeitos de angústia, efeitos de horror, efeitos de encantamento. E diante desses efeitos, podemos observar
momentos de passagem, né? Pensando ali na situação clínica, de reposicionamentos. E, nesse caso, de novas possibilidades de fala e de escuta para um sujeito. É nesse processo de subjetivação que, dentro da experiência analítica, existe a possibilidade de, a partir do silêncio e do choro, começarem a se desenhar palavras, endereçada a esse outro analista, que retorna ao analisando alguns aspectos do seu dizer. Enquanto o analista encarna esse silêncio, ele o faz como abertura para a fala. Assim, mesmo o silêncio do analisando não é desprovido de um dito, ainda que seja para aludir ao indizível. O analista, então, escutaria essa musicalidade que o analisando compõe e, em uma postura ética, relança o analisando a sua própria produção musical, encorajando a escutá-lo. Quando o Lacan também está pensando essa dimensão da voz pelo seminário 10, ele vai apresentar, então, uma passagem que vai dar consistência a essa separação que ele vai fazer entre voz e sonoridade. Ele vai dizer de uma relação mais que acidental, que poderia ligar a linguagem a uma sonoridade. E vai dizer que a fisiologia que ele explora pelo funcionamento do ouvido, poderia nos trazer algumas iluminações. Ele vai ter uma passagem aqui um pouco grande, mas que eu vou citar para vocês. Isso é o Lacan, no seminário 10. Não sabemos tudo sobre o funcionamento de nosso ouvido, mas de todo modo sabemos que a cóclea é uma caixa de ressonância. É um ressonador complexo ou composto, se quiserem. Mas, afinal, mesmo composto, um ressonador decompõe-se numa composição de ressonadores elementares. Isso nos leva ao caminho de dizer que é próprio da ressonância que o aparelho predomine. O aparelho ressoa e não ressoa qualquer coisa. Se quiserem, para não complicar demais as coisas, ele só ressoa em sua nota, em sua própria frequência, na organização do aparelho sensorial em questão, nosso ouvido. Lidamos concretamente com uma caixa de ressonância que não é qualquer uma. É um ressonador tipo tubo. O retorno feito por essa vibração, sempre trazida da janela redonda, e passando a rampa timpânica para a rampa vestibular, parece estar nitidamente ligada à extensão do espaço percorrido num conduto fechado, que funciona, portanto, à maneira de um tubo, seja ele qual for, uma flauta ou um órgão. É evidente que a coisa é complicada, pois esse aparelho não se assemelha a nenhum outro instrumento musical. É um tubo que seria, por assim dizer, um tubo com teclas, no sentido de que, segundo parece, é a célula colocada na posição de corda, mas sem funcionar como uma corda que é implicada no ponto de retorno da onda e se encarrega de conotar a ressonância em questão. Então, o Lacan vai apresentando aí toda essa noção de ressonância a partir desse órgão do nosso corpo, que é o ouvido. Mas ele vai dizer que, apesar desses aspectos fisiológicos do ouvido, essa digressão, ela vai ter um valor de metáfora para abordar, então, esse vazio constituído do sujeito, onde a voz não ressoaria em qualquer lugar, como nesse aparelho que a gente tem no nosso ouvido. Ela ressoa aqui, mas ela ressoa também em um vazio do qual somos constituídos, que é o vazio onde o outro, do outro como tal, disso do ex nihilo propriamente dito, que é essa noção que ele vai apresentar no seminário 7, que é onde ele vai articular a questão da ética, e ele vai pensar também a imagem, eu não sei para quem já pôde ler esse trabalho do Lacan, ele vai pensar essa construção do ex nihilo, essa construção a partir do vazio,
nos fornecendo a imagem da construção de um vaso por um oleiro, né? Então, é o oleiro que, a partir do vazio, vai construir ali na modulação, né, do barro, um vaso que vai contornar esse vazio. Essa é a metáfora também que o Lacan utiliza no Seminário 7. E nos dá, né, também a possibilidade de pensar essa questão da ressonância que ele está trazendo no Seminário 10. Que se o vaso, né, o ex nihilo, ele vai contornar um vazio, né, é também um lugar que esse contorno possibilitaria ressonâncias. Né, não à toa, no seminário, né, agora não me lembro qual, ele vai ter aquela citação de que as pulsões são no corpo, né, um eco do fato de que há um dizer. Então, esse eco aí também dessa nossa pulsão, articulado com essa noção da ressonância que ele vai trazer nesses dois momentos. Esse vaso, né, que ele apresenta para nós no Seminário 7, que é essa nossa constituição a partir do vazio, né, desse ex nihilo, não seria esse justamente esse lugar de criação e invenção, né, a forma como cada um nessa metáfora vai criar o vaso? Né, se o Lacan vai apresentar no Seminário da Ética, né, essa imagem que vai contornar, né, o nosso vazio, essa noção, né, de um fazer em torno de um vazio, de uma construção, de uma criação em torno desse vazio, vai nos apontar aí para um terceiro momento da pesquisa, para onde ela tem sido encaminhada, que é tentar estabelecer, então, para além da noção de voz, né, junto com a noção de voz, a virada conceitual que o Lacan vai fazer, né, um pouco mais adiante na sua obra, que é trabalhar essa noção que ele vai trazer de a língua. Né? Algumas traduções vão falar de la língua, outras traduções vão falar de a língua, que é essa articulação, né, dessa entrada na linguagem pelo bebê, através da língua materna, né, mas dando a importância disso desses restos, desse resíduo da nossa fala, né, para além do campo do sentido, que vão tocar esse bebê, né, que vão tocar essa infância e vão marcá-lo, né, nessa articulação entre o sonoro, a língua materna, né, e o corpo. Esse é um caminho que a pesquisa agora, né, pretende tomar. E a partir dessa articulação, né, dessa questão da língua, dessa articulação entre a sonoridade da língua materna, o corpo, né, as marcas que isso se deixa, podemos afirmar, então, que existe, né, uma potencialidade, tanto no que tange a musicalidade e seus efeitos, que é a invocação para colocar um corpo em movimento. Né? Notamos isso claramente na forma em que, muitas vezes, nosso corpo involuntariamente reage diante de uma sonoridade. Então, quando a gente pensa, né, numa quebra sonora, se alguém, né, desse um grito aqui nessa sala, né, o quanto a gente não desviaria nossa atenção para esse efeito, ou mesmo, né, nessa questão do corpo, como algumas músicas nos convoca, né, para o ato de dançar, e aí, né, pode ser uma discussão, talvez seria essa invocação, né, para o ato de dançar, que algumas músicas têm possibilidade de nos conduzir, né, seria um imperativo superegóico ou seria um outro tipo, né, seria uma invocação que não passa pelos invocativos superegóicos, né, essa invocação musical. É uma questão que se abre também. Mas, então, a voz, a musicalidade, ela, né, tanto nessa introdução da fala, que nos remete a esse lugar do desejo, né, desse lugar de chamar o olhar, nesse lugar de chamar nosso corpo para um movimento, tanto na parte da língua quanto nos efeitos da musicalidade, né, vão me colocar que esse, né, movimento em direção à música, né, e o canto, eles podem também ser uma abertura, né, para não escutar somente esses imperativos do nosso supereu, que nos produz, né, um silenciamento, mas sim uma nova sonoridade. E aí, né, retomando um ponto de articulação do início do texto, eu queria citar uma das modalidades de choro enquanto sonoridade, né, segundo o site do Instituto Música Brasilis.
Um dos mais originais estilos de música, principalmente instrumental, cuja origem retoma o século XIX, nascido no Rio de Janeiro, o choro ganhou forte expressão nacional, tornando símbolo da cultura brasileira. Os historiadores concordam, em geral, que o chorinho brasileiro é um estilo peculiar de interpretar diversos gêneros musicais. No século XIX, muitos gêneros europeus, como a polca, a valsa, a quadrilha, entre outros, eram tocados pelos chorões de maneira original. Esse estilo de tocar consolidou-se o gênero do choro. Assim, a musicalidade advinda de um saber fazer com o sonoro, com a linguagem, pode estabelecer a música como a possibilidade desse saber fazer com a língua, estabelecendo mudanças na relação, da voz superegóica e seus imperativos. Desse modo, vamos concluindo aí, mas ainda se abrindo para as questões da pesquisa, que música e psicanálise poderiam então se aproximar no sentido de que o encaminhamento para a produção e criação de uma sonoridade singular é uma das possibilidades de destino que podem ser produzidos a partir de um tratamento que reconhece o inconsciente e seus efeitos. Foi uma tentativa, acho que, de tentar apresentar por onde passaram tanto as questões quanto essa busca, essa investigação teórica de alguns elementos que pudessem ajudar a gente a compor esse mosaico teórico, que pudesse abordar, então, esse enigma musical, esse enigma tanto musical, esse enigma da voz, que acho que é caro, em pensar nessa articulação, tanto do efeito da arte, mais especificamente com a música, dentro dessa pesquisa, e também os efeitos clínicos, de possibilidade de transformação subjetiva. É claro que não é dizer, que a música, ela, por si só, ela poderia produzir mutações, transformações subjetivas, mas poder tentar aproximar que a clínica psicanalítica, a partir do que a gente faz com a nossa própria voz, com a nossa própria sonoridade, a partir do momento que a gente se escuta diante do silêncio do analista, essa articulação também com o saber fazer musical, com ser tocado, por uma musicalidade. Então, é uma pesquisa que ainda está, se construindo, então ainda tem muitas pontas soltas, muitas questões aí para serem aprofundadas. Bom, e passa por vários aspectos mesmo, Paula? Eu fiquei pensando vários, é óbvio que acho que uns nos capturam mais, ou a mim, especialmente, assim, eu tenho uma experiência na clínica com bebês e crianças muito pequenas, então é muito interessante ver o efeito da pulsão invocante mesmo, da voz, durante os atendimentos, por exemplo. Eu sei que você está fazendo um paralelo com a clínica psicanalítica com adultos, e tem todo um efeito também. A gente discutiu ano passado no grupo de narrativas sobre também a modulação da voz. A Camila também estava nesse grupo. Sobre a modulação da voz, o Romano que foi quem conduziu o grupo, sobre a modulação da voz e o quanto, enfim, isso também pode ser uma intervenção, a forma como você coloca. Então, a voz como suporte desse esse objeto pulsional aí tão importante. E na clínica com bebês isso é muito visível, com as pequenas crianças ou crianças com aspectos importantes aí no desenvolvimento. Então, às vezes, há sessões que só são possíveis em silêncio. Às vezes, a voz... Eu fico pensando na voz como esse objeto, da pulsão invocante, desse primeiro objeto que invade o corpo e que marca, um bebê nasce sem poder fechar esse buraco por onde entra a voz, Então é um objeto pulsional que entra e faz marca. Então é interessante ver isso, assim, tem sessões que só são possíveis no silêncio, quando você, enfim, tem que modular muito a voz, às vezes uma criança que só consegue te escutar ou te dar atenção no sussurro. Quando você sussurra, ela chama atenção. Se você fala com ela, ela se fecha completamente e não é possível que nada aconteça. A musicalidade na clínica com as crianças pequenas, porque a gente canta o tempo inteiro, a gente vai construindo borda corporal, inclusive, através de sons, de música e da nossa voz.
Então, acho que esse tema me interessa muito. Pensando, quando você trouxe essa experiência do grupo, né, que o Romano conduziu, que a gente estava se propondo isso da escrita, né? Pelas tantas, a gente chegou na invocação, pensando justamente nessa escrita no corpo. Né? Eu acho que eu já tinha escutado a apresentação da tua pesquisa lá no Vox, mas eu acho que eu não tinha escutado como você começava o texto, que é um corpo entra na sala, né? E eu achei muito interessante escutar isso, que é justamente por onde a coisa passa, né? Acho que especialmente pelo corpo, né? Quando isso vai sendo escrito, eu acho que se articula um pouco com isso que a Kathleen também foi falando. Foi algo que nos últimos tempos eu acabei deixando um pouco mais de lado, mas é uma noção que eu acho que já está no Lacan e que foi retomada pelo Alain de Diaveil, né? Que seria esse... O Alain, ele vai colocar, não sei se é da mesma forma que o Lacan trabalha, mas é essa noção do despertar que tem uma articulação com o objeto A, né? Desde que o Freud vai pensar a questão do sonho em relação ao sono, que tem uma diferença aí da forma que o Lacan e o Freud vão pensar o sonho enquanto guardião do sono, né? Ou não. E esse despertar, né, em relação ao objeto A, nesse sentido vinculado ao desejo, né? De uma forma meio geral, menos teórica, porque acabei não retomando muito isso, mas seria esse despertar da ordem de um novo posicionamento subjetivo, né, que o Alain vai trabalhar algo meio próximo a isso, e que seriam esses momentos, né, que acho que a gente encontra em análise, um novo estado mesmo. Acho que tem até, né, alguns sintomas clínicos que a gente vai observar que vão partilhar esse efeito meio sonífero, né, que vão tá na vida aí a partir de uma certa melancolia, né, meio sonolenta, mas que nessa invocação, né, desse momento do despertar aí pelo objeto A, teria então uma mudança de posição subjetiva que poderia, né, fazer isso encaminhar de outras formas. O Alain, ele vai trazer várias aproximações, né, bastante interessantes, assim. Ele vai esse efeito do despertar também relacionado em alguns aspectos com a possibilidade do espanto, e aí ele vai trazer a imagem do trovão, né, desse trovão que corta, né, uma cadeia de sentido, né, que é esse barulho que rompe, que nos tira um pouco dessa linha de sentido da qual a gente está, né, caminhando. Então, esse trovão que promove esse espanto do qual a gente precisa fazer, né, um reordenado ali de sentido. E ele vai aproximar até a palavra francesa do trovão com o sentimento de apaixonamento, né, porque esse amor à primeira vista, eu não sei falar francês, então vocês aí me ajudem, mas que tem, né, esse sentido do trovão, e também o amor à primeira vista, ele partilha com a palavra trovão alguma proximidade sonora, e que também vai ser, né, desse efeito de que nos traz aí para alguma outra direção. E aí a ideia de ter passado um pouco, né, por esse despertar seria tentar pensar nesses efeitos de corte mesmo, né, de um corte pela via de um sonoro, né, pela via de alguma coisa nesse sentido, que estabelece um corte e nos conduz ali, né, é um pouco também próximo que o Alain vai falar desse efeito de sideração e dessideração, né, né, seria importante essa experiência do espanto, mas é preciso também que você saia do efeito de espanto, que você dessidere, né, para você voltar a produzir uma cadeia de sentido com essa surpresa. O risco seria você ficar, né, na sideração fora do sentido, né, mas que na neurose, né, essa experiência desse jogo de se siderar e se dessiderar, né, teria algo de importante aí para esse reordenamento, né, do campo do sentido,
E aí, né, podendo promover, se a gente pensar numa situação clínica, né, esses efeitos de corte, de ruptura, né, que vão podendo fazer que a gente construa algo novo, né, algo diferente. O despertar passa um pouco por essa via, assim. Essa é a grande questão, eu acho, né, porque é claro que tem a sensorialidade, assim, eu acho, né? Aí falando de mim, mas claro, né? Tem uma sensorialidade, mas eu acho que o desafio teórico para mim, quando o Lacan distingue voz de sonoridade, passa por isso, assim, né? Porque a voz, enquanto superego, ela não passa por uma sensorialidade, me parece, né? Eu acho que é diferente quando a gente está falando mais aí, utilizando essa noção que ele vai chegar mais para o final do ensino, da língua, né? Que a língua, aí sim, né? Pela voz, pela língua materna, né? Que é o que vai dar condições, inclusive, de modulação para a criança, né? A partir dessa língua materna, língua diferente de linguagem, né? Vai se estabelecendo aí uma diferença, né? Essa língua, a partir da sonoridade, aí sim, né? Aí sim ela deixa marcas nesse sentido da sensorialidade e que aí, né, são marcas, não sei, de escrita, pulsional, né? Que a gente pode ir pensando nisso. Mas eu acho que a psicanálise lacaniana, ela não trabalha só com a sensorialidade, né? Tem algo além também. Então, eu acho que esse é o desafio teórico, assim, da gente ir acompanhando o Lacan, né, por exemplo, quando ele traz essa questão afônica da voz, mas aí para o final ele vai pensar mais, né, o corpo, inclusive, né, quando ele vai pensar a língua, aí ele vai colocar mais o corpo em jogo, né, pelo que me parece, assim. E aí é uma clínica que ele já está pensando, né, os registros, os nós, enfim, o corpo também pensado, né, a partir de um outro instituto, né, com esses enodamentos. Mas aí acho que a sensorialidade, ela tá e não tá, assim, né? É difícil, né, de formular isso, de formalizar esse jogo. Mas, enfim, acho que eu consigo responder isso agora. Da separação do elemento sensível, né, sensorial, sensual do som da fala, ela vem de um lugar que não observa outras etnografias. Assim. Então, por exemplo, no cantonês, no chinês, mesmo em várias línguas indígenas do Brasil, a gente tem a fala tonal. E a palavra se institui sentido se não é entonada. Então, se é que a produção desse sentido na pessoa acompanha a tonalidade, na nossa linguagem, mas em outros não. Que palavra tonal? Aqui, por exemplo, aqui no Brasil, tem o Robson, um violonista, bem famoso, e ele se casou com uma indígena, e o nome dela é Meena, né? Ele usa bastante esse termo. Então, no cantonês também tem isso. A entonação da sílaba, a diferença do tom mesmo, implica um novo sentido. Ah, então você pode, por exemplo, escrever igual, mas daí vai determinar como você fala. São línguas que não tem nem escrita, né? Mas é que a tonalidade mesmo, né, subir o tom, altera o sentido da palavra. Sim. Né? Então são outras, às vezes, cosmovisões e recortes etnográficos, assim. Muda completamente a maneira de enxergar isso. Eu entendo, eu sou musicoterapeuta de atuação funcional. E eu entendo que essa sonoridade, ela não se desvinculou do sentido da palavra. Assim. Porque a forma dessa palavra ser apresentada, do verbo ser apresentado, distingue bastante o sentido que ela implica. Né? Quanto você falou, por exemplo, das crianças em sala, né? Na clínica. E o contorno que se dá, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Né? E você está dando contorno para o grupo de criança. É a diferença de cabeça, ombro, joelho e pé. Já mudou a palavra. Já mudou todo o contorno que aquilo propõe. Né? Então, não sei.
é como pensar, assim, né? Eu, como na minha prática, não distingo uma coisa da outra. Consigo pensar separado. Então, tem muitas músicas, né? Que se eu distribuir da palavra, ela faz sentido. Aí você escuta a música. Agora, se eu não tivesse cantado, será que produziria o mesmo sentido? Nossa linguagem faz isso. Mas eu acho que é aí que tá a diferença, né? O Lacan vai pensar a questão do sentido pelo significante, não pela voz, né? Então, acho que sim, tem a ver com uma especificidade aí da abordagem lacaniana, principalmente, né? Que a questão da voz, né, para o Lacan, ela de fato, nesse momento, enquanto objeto A, ela não faz parte com o campo do sentido, né, o campo da sonoridade. Isso aí a gente pode pensar pela via do significante, das diferenças tonais, fônicas, né? Mas exatamente, né, quando o Lacan fala de voz, ele não tá se referindo a esse campo do sentido, né? Ali quando ele vai pensar o grafo do desejo, né, seminário 6, 5, ele vai mudar um pouco isso depois, né, mas ele apresenta a voz como a articulação dos significantes, né, então, como se, eu vou entendendo, né, a voz seria algo, difícil falar isso, né, mas anterior, assim, o significante seria, então, esse campo mais próximo do sonoro, da qual a voz constitui um suporte, digamos assim, né, então, acho que aí, né, o Lacan chega no seminário 10 e faz mesmo essa ruptura, assim, então, a instituição do sentido, né, até por via da entonação da sonoridade, é algo que vem depois, né, pensando na constituição a partir do Lacan, né, no que ele se refere à voz ali nesse momento do ensino. Mas acho que pensar outras formações, né, de campos de línguas, né, acho que é legal mesmo para a gente ver, né, que outras diferenças de formações de sentido, né, de uso da língua, muito interessante. Obrigada. Uma diferença, talvez, entre o que você chamou de La Língua, segundo Lacan, e um certo uso sonoro, né? Um certo uso do som a partir do significante. Será que não dá para a gente separar as duas coisas? Quer dizer, será que o que você está chamando de a língua como desvinculada do sentido é a mesma coisa do que fazer o significante ter um ou outro tom? Daí, não sei se depende tanto de diferenças etnográficas, mas de uma questão de estrutura mesmo, né? Quer dizer, me parece que o que você está ressaltando é a ideia de que a língua não é necessariamente uma experiência vinculada à palavra, no primeiro momento, e nem sei se é o fonema, né? É uma invocação, não são as palavras maternas, são as onomatopeias, o Lacan fala disso na terceira, né? Então, será que isso tem a ver com a modulação do som na palavra ou é anterior a isso? O que você acha? O Lacan vai colocar também uma metáfora dos resíduos, né? Que eu acho que é isso que eu concordo, que é posterior, e que é isso que é o resto da palavra, né? É isso que continua de balbucio, que continua de hesitação. Acho que a língua, ela também, assim, né, não está a serviço da significação. É por isso que a gente pode, né, inclusive, fazer esse jogo de palavras, né, ou a questão, enfim, do xixi é um pouco diferente, mas a questão da língua ela não tá, né, o campo da significação cobre, né? Cobre a língua. Lacan vai falar que a significação também, quando ele está pensando na voz, é algo que encobre a voz, né? São coisas diferentes, voz e língua, mas eu acho que elas atuam próximas nesse sentido, que nenhuma faz articulação com significação, né? Significação posterior. E a língua, sim, aí eu acho que daria para a gente aproximar com esse campo do sonoro,
nisso que tem a ver com esse resto, né, disso que me repetindo aqui, mas do que sobra da palavra, disso que a gente que não tá, né, que fica fora do campo da significação. Posso só pegar uma carona pensando no que você falou, Júlio? Que eu estou pensando nessa questão, por exemplo, do acalanto, né? Uhum. Tem essas canções para a criança dormir que tem um conteúdo muitas vezes terrível, né? Como o Boi da Cara Preta, por exemplo, né? Como que pode isso conduzir ao sono? Né? Ao estado de calmaria? O que se transmite aí, né? Eu estou pensando num livro do Mário da Costa Pereira, que fala do sono, né? Das questões da insônia, quanto essa questão do sono no bebê conduz a um estado erótico, né? Isso é até o que você falou, do sensual, né? Quando você estava falando do sensorial, você fez um jogo aí com o sensual, enquanto ele vai colocando, vai remetendo isso a um estado de autoerotismo e de um retorno ao narcisismo, através do acalanto, né? De como isso depois se desdobra, enfim, no adulto, nos processos de insônia, né? Mas eu fico pensando do que se trata também, né? No acalanto, porque, vamos pensar assim, um cuidador melancólico, né? Um cuidador num outro estado, no estado de luto, vai se transmitir nessa tonalidade para além do sentido que a gente pode ver nas pessoas que pesquisam, e isso tende a ser algo do terror, né? Do horror na sua significação. Não, é uma ótima contribuição, porque se a gente pensar, né, nessas, não exatamente estruturas, né, mas num cuidado ali, numa maternagem, a partir, né, de o que essa, né, o que vai ser transmitido para a criança, exatamente não é só a ordem do sentido, né, mas é tanto a posição subjetiva ali, né, de como aquela mãe, no caso, mas enfim, se posiciona também em relação ao próprio desejo, né? E isso sendo transmitido mais... Então, acho que a questão da sonoridade, acho que busca tocar isso, assim, né? Porque o que se transmite, o sentido, né? Ainda que seja possível transmitir um sentido ou não, porque depois, né, a criança vai dar o próprio sentido dela, né? Naquilo. Mas não se transmite tanto, né, o campo do sentido, do significado, mas é de outra ordem, né? E acho que isso que você lembra, né, do autoerotismo e tal, também dá contornos para que a Gabi colocou do sensorial, né? Acho que seria essa articulação, né? Se a gente vai pensar junto com Lacan pela língua, pensar esse lugar também, né, do autoerotismo nesses primeiros momentos da relação com os cuidadores, com a mãe, né? Esse seu estudo das músicas é muito interessante, né? Porque, de fato, é algo meio totalmente sem sentido a gente cantar, às vezes, músicas de terror, né? Para embalar o sono, mas a criança não tenha tanto acesso no primeiro momento, né? Tem muito mais a ver com esse... De uma situação até para contornar isso com o xiste, que você fala, que o meu irmão cantava para minha sobrinha, quando era pequena, o hino do Flamengo. Depois de um tempo, só que muito precoce, ela assim, meses, não sei, 8, 10 meses, ela já fazia disso uma brincadeira. Então, quando alguém cantava perto, ela fingia que dormia. Assim. Sim. Então, que sofisticado, né? Como essa operação é sofisticada e muito precoce. Sim. Kathleen, eu vou fazer uma pergunta, né? Você que disse aí da sua clínica com crianças e acho que soube também do seu trabalho com autismo, né? O autismo é uma grande fonte de referências nesses estudos, né? Tanto de voz quanto de la língua, porque é justamente esse lugar, né, da constituição que alguma coisa ocorre, né? Que pelo menos do que eu acompanho, de que essa isca, né, esse anzol aí da linguagem não é mordido, né, pelas crianças no primeiro momento, né, pelo menos. O que te parece, assim, desse momento de constituição que tem algo dessa ordem aí, tanto em relação à voz ou à sonoridade, não sei.
É interessante porque não dá nem. Não sei se dá pra dizer que não fisga, né? Porque parece que, se a gente for pensar no que a gente em psicanálise chama de autismo, né? Então, o que seria, por exemplo, um fechamento ao campo do outro, né? Uma defesa. Bom, todas as estruturas, neurose, psicose e perversão, são defesas à relação com o outro, ao outro. O autismo como um fechamento que se protegeria disso. Eu fico pensando, lógico, baseado em vários autores, nessa questão, por exemplo, da voz como algo que invade, algo que entra sem que o sujeito possa escolher por essa não entrada, talvez, e uma forma meio que de se defender disso mesmo, porque para se alienar, há que se entregar, né? Há que se, no teu texto você fala, né, desse momento de alienação e separação também, mas é preciso ter uma entrega pelo lado do bebê, porque senão a gente teria a ideia de que o bebê é uma tábula rasa, né? Ele nasce uma página em branco e a gente vai inscrevendo coisas. Mas tem uma resposta de um sujeito ali, né? Então, para se alienar, precisa ter essa entrega, precisa topar. Por exemplo, essa condição de total dependência que um bebê tem de um outro, né? De um cuidador. Um bebê sem cuidados, ele vai padecer, né? Não tem como. Então, aquele engodo necessário ali no início da mãe, né? Enfim, o cuidador primordial, que acredita que o bebê é tudo e que a completa, e aí coloca ele nesse ciclo desejante, enfim, e do bebê que topa isso também, né? De se encantar pelo outro, se deixar encantar e depois encantar o outro também. Então, mais como uma defesa disso, assim, né? Porque o que a gente vê na clínica quando são autismos muito graves, às vezes é uma insuportabilidade da voz mesmo, né? Então, crianças que a gente pode fazer sessão só com sons, isso é uma coisa que eu fiquei pensando também na tua pesquisa, né? Porque você está falando de fala, você está falando de musicalidade, e eu estava pensando também no canto, como algo que condensa essas duas coisas. Mas então, crianças que, por exemplo, a gente pode fazer uma sessão toda sonora, com elementos musicais, com ritmo e etc. E isso fisga, isso captura. Mas tem algo da voz que é insuportável. E daí que causa ou uma irritabilidade, ou um fechamento, que parece que daí a criança não tá mais ali. Então, se a gente for vendo pesquisas com bebês muito pequenos, isso já tá desde muito cedo, né? Então, o bebê nasce com várias competências inatas, e elas nos ajudam a ir fazendo esse vínculo, né? Então, a competência para escutar, para responder, para se interessar pelo rosto humano, teoricamente, é inata. Mas se você vê vídeos de bebês muito pequenos, que, sei lá, 2 meses, já dá para ver, às vezes, uma recusa. Uma recusa no olhar, uma recusa na voz. Essa voz que parece que corta o corpo, que é um negócio insuportável, assim. Então, né, foi acontecendo um erro, talvez, nas pesquisas em psicanálise, sei lá, 40, 50 anos atrás, de olhar para as mães das crianças autistas e pensar, é uma mãe deprimida, causa um filho autista. E aí hoje, quando as pesquisas atuais olham para essa relação, vê que desde muito pequenos os bebês já não respondiam. E assim, quem já teve contato com um recém-nascido sabe que não é tão simples investir num bebê tão pequeno que responde tão pouco, né? E aí, quando essas respostas são mínimas ou quase nulas, é muito difícil continuar investindo, né? Como que você continua cantando se a tua voz, às vezes, é o que desperta o bebê, é o que irrita o bebê? Pensando na pesquisa nisso que a Camila estava falando do acalento, se ainda tem muito, né? Porque eu vejo hoje os bebês que são ninados meio que sem isso, assim, né? Essa relação... o quanto isso está sendo transmitido, né? O bebê que é amamentado enquanto a mãe está vendo uma tela e não está necessariamente se relacionando com isso, mas enfim, daí tem várias outras questões importantes sobre as maternagens atuais e como isso tem sido feito também de um jeito muito isolado e sozinho. Já fui para uma digressão gigantesca da tua pergunta. Mas acho que pensando nisso, assim, né? Autismo e psicanálise, o autismo como uma defesa ao grande outro, eu fico pensando nisso, na voz como uma pulsão, tanto quanto o olhar, assim, né, essa pulsão escópica também, o quanto às vezes é insuportável, né, enquanto às vezes a criança suporta se relacionar com você de costas,
a sessão inteira. Então, assim, é muito singular. Eu acho que essa clínica é uma que escancara essa singularidade, assim. Como eu disse, até a modulação da voz. É uma clínica onde se a criança apresenta um ganho, você às vezes não pode comemorar. Você não pode dizer, nossa! Porque esse pico prosódico pode ser insuportável. Então, às vezes, você tem que só deixar, né? A criança fez algo que é extraordinário, que você estava ali meses investindo para que acontecesse e você só deixa. É muito legal, né? Eu também acho quando você, né, frisa isso que a voz, né, ela tem algo que nos invade, né? Nesse lugar de que os ouvidos são abertos. E Lacan vai falar que também a voz, a experiência mais próxima, né, do inconsciente. E o o Jean-Michel Vives, ele vai falar de uma noção do ponto surdo. Não sei se você conhece, que seria, né, a criança, né, ela ainda, né, com esses processos de alienação e separação, mas constituir uma espécie de um ponto surdo para que essa voz, né, não seja desse lugar tão que a tome, né, completamente. Ele vai ressaltar, assim, nesses estudos que ele faz também com a voz, que a necessidade da criação desse ponto surdo. Porque se a gente, né, vai pensar no que seria talvez um paradigma, né, oposto, entre aspas, do autismo, a gente tem a psicose, né, que aí sim, né, a gente tem essa voz que não tem barreira, né, ela entra, né, pela via... a própria voz, né, entra como se fosse esse produto externo, né, não tem também mediação. É muito interessante, né, porque a relação com a castração, né, que vai também ter vínculo com o superego e com a voz, ela vai participar, né, muito intimamente da possibilidade do advento dessas estruturas, né. Acho que o autismo, ele, não sei como você trabalha considerando uma estrutura, né, até algo que eu fico curiosa, porque qual seria, né, a operação de castração em relação ao autismo, e aí para a gente, né, pensar como que se dá esses efeitos superegóicos, né, no autismo, assim como a gente pensa, né, na questão da psicose. Mas enfim, né, me parecendo muito importante, porque é justamente, acho que o cerne mesmo da constituição psíquica, né, e que vai se manifestar tanto nas possibilidades, né, de estruturação subjetiva e na possibilidade desse toque, né, da voz, da sonoridade, porque quando você fala, né, que aí a criança aceita seu sussurro, mas não seu pico prosódico, né, vai me parecendo que é quase como você operando, não exatamente nesse ponto surdo, né, mas fazendo ali uma peneira para que essa voz, pela entonação, pela sonoridade, né, não a invada, né, como uma voz, né, articulada na maneira como nós costumamos falar. Aí vai parecendo que é o analista, né, que vai precisando fazer essa operação de filtro, né, que a criança precisa estabelecer em relação a isso que invade, né, do outro. Muito legal. Acho que esses objetos pulsionais chegam muito reais, assim, né? Fica muito real, então a gente tem que, talvez... fazer a mediação, né? mediando isso, para que não seja tão invasivo.